Em uma estrada de ferro, os dormentes e os trilhos são assentados sobre uma base composta basicamente por brita. Essa base, ou lastro, tem uma seção trapezoidal, o que isso quer dizer? Um corte, que é em forma de trapézio, conforme representado na figura a seguir. A base menor do trapézio, que é a isósceles, tem 2 metros e a base maior 2,8 metros. E as arestas laterais em 50 centímetros de comprimento. Supondo que um trecho de 10 quilômetros dessa estrada deva ser construído, responda as seguintes questões. Primeira coisa, a gente precisa perceber que esse trapézio vai ser a basezinha do meu prisma. E que esse 10 quilômetros, que é a extensão do meu lastro, é de 10 quilômetros. Então, esse 10 quilômetros é a altura do meu prisma. Na letra A, eu estou pedindo que o volume da brita será gasto com o lastro nesse trecho de ferrovia. Então, eu quero saber qual é o volume desse prisma, que tem como base esse trapézio e como altura 10 quilômetros. Bem, para isso, eu vou começar desenhando um trapézio isósceles para a gente poder pensar na base desse prisma. Desenhando aqui esse trapézio isósceles, que tem como base 2,8 metros, a base maior, como base menor 2 metros, e as arestas laterais com 50 centímetros de comprimento, a gente vai poder começar a pensar no volume do sólido. Primeira coisa, a gente tem aqui 3 unidades de medida diferentes. A gente tem as bases do trapézio em metros, a gente tem as arestas laterais de 50 centímetros de comprimento, então está em centímetros, e a gente tem a altura do prisma em quilômetros. A gente precisa transformar tudo numa unidade de medida só. Que unidade vai ser essa? Como na letra A ele não fala em que unidade ele quer o volume, você pode escolher. Só que eu já vou dar uma olhadinha na letra B e vou ver que as informações da letra B estão todas em metros. Então vai ser interessante que a gente calcule esse volume em metros cúbicos. Por isso, eu vou passar tudo para metro. 50 centímetros é meio metro. Agora, eu vou pensar o seguinte. A fórmula do volume do prisma é a área da base vezes a altura. Eu já sei que a altura do meu prisma é a extensão do lastro, 10 quilômetros, então eu preciso encontrar a área da base, que seria a área desse trapézio. A fórmula para a área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Eu já sei que a minha base maior é 2,8, porque foi dado no enunciado. E já sei que minha base menor é 2, porque também foi dado no enunciado. O que eu não sei é quanto mede a altura desse trapézio. Então, a gente vai precisar calcular para poder usar a fórmula da área do trapézio. Então, eu vou traçar aqui a minha altura. Como é a altura, faz aqui 90 graus. E vou tentar calcular quanto mede essa altura. E como que eu posso fazer isso? Primeiro, eu vou traçar a altura nessas 2 pontinhas aqui. Para a gente perceber que esse meinho vale 2 metros. E tudo vale 2,8. Como o meu trapézio é isósceles, ele é igualzinho para um lado e para o outro. Então, falta 0,8 para encaixar nessas 2 pontinhas. Como é igual, aqui vai ser 0,4 e aqui 0,4. Agora, para achar o valor de H, ficou fácil, né? A gente pode usar o teorema de Pitágoras. Então, a gente pode fazer Pitágoras nesse triângulo. E aí, a gente vai ter hipotenusa, que é 0,5 ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Um cateto mede H, o outro mede 0,4. 0,5 ao quadrado vai dar 0,25. E 0,4 ao quadrado vai ficar 0,16. E aí a gente vai ter, passando 0,16 para lá diminuindo, 0,09 é igual a H ao quadrado. Então, H vai ser a raiz de 0,09, que vai dar 0,3. Eu também podia ter percebido que esse é um triângulo pitagórico 3, 4, 5, só que multiplicado por 0,1, né? 0,3, 0,4 e 0,5. Na letra A, eu quero o volume do meu prisma. E aí, o volume do prisma vai ser a área da base, que é base maior mais base menor, vezes a altura que eu acabei de calcular, dividido por 2,
Isso tudo vezes a altura do prisma, que é 10 quilômetros. Como a gente está trabalhando agora em metros, a gente vai ter que passar isso para metro. Cada quilômetro são 1.000 metros, então 10 quilômetros são 10.000 metros. Então a altura do meu prisma é 10.000. 2,8 mais 2 vai dar 4,8 vezes 0,3 dividido por 2 vezes 10.000. A gente vai poder aqui simplificar, dividir 4,8 por 2, que dá 2,4. E aí a gente vai ter 2,4 vezes 0,3 vezes 10.000, que vai dar 7.200 metros cúbicos. Na letra B, a gente tem o seguinte: se a parte interna da caçamba de um caminhão basculante tem 6 metros de comprimento, 2,5 metros de largura e 0,6 metros de altura, quantas viagens de caminhão serão necessárias para transportar toda a brita? Bem, a gente precisa saber primeiro qual é o volume de brita que cabe em uma caçamba. Essa caçamba é um paralelepípedo de dimensões A, B e C. Então, a gente pode usar a fórmula do volume do paralelepípedo para descobrir o volume da caçamba. A gente tem como dimensões 6 por 2,5 por 0,6. Esse produto vai dar 9. Então, cada viagem eu consigo levar 9 metros cúbicos de brita. Então, quantas viagens eu tenho que fazer para levar 7.200 metros cúbicos de brita? É só eu pegar o total de brita que eu quero transportar, 7.200, e dividir pela quantidade de brita que eu consigo levar em uma viagem, 9. E isso vai dar 800 viagens.